Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Esse primeiro corte que eu selecionei é um trecho da discussão da Beissola com o Paulo Cogos. Para quem não conhece a Beissola, eu acho que ela trabalha com alguma coisa de conteúdo adulto, certo? Não sei exatamente o que é. E o Cogos, bom, a maioria das pessoas conhece, certo? Eles debateram aqui sobre o aborto, nesse corte especificamente. A gente vai fazer uma análise lógica, então, dessa discussão. Eu me considero classe média baixa, né? Eu, por exemplo, sinais claros. Eu não tenho um microfone profissional, meu computador é o mesmo há 10 anos. Só que quando eu vou pra rua e as pessoas falam, Cogos, você me ajudou a sair do socialismo, você me ajudou a sair da social-democracia, você me ajudou a sair do MBL. Eu fico muito feliz, eu vejo um valor, ainda que não se traduza monetariamente, né? Você poderia usar o seu carisma, por exemplo, para agregar valor de verdade. Imagina se você montasse um canal para falar, por exemplo, da sua conversão. Imagina se você montasse um canal para falar sobre as virtudes de uma mulher modesta que saiu de uma situação imodesta e foi para modeste. Tipo André Surak. Imagina quanta gente você ia converter. Imagina quantas famílias... Eu não ia converter ninguém. Eu acho que um problema desse discurso do Cogos, né, que ele adota com certa frequência, é que, bom, por um lado, ele tem o mérito de ser alguém que não mostra se render, baixar a cabeça diante da pessoa que discorda dele, enquanto muitas outras pessoas têm um perfil contrário. Então, na internet, argumentam, falam, né, antagonizam, e quando chega no contexto presencial, essas pessoas tentam forçar por assim dizer, uma amizade, né, pega um pouco mais leve, baixa um pouco a cabeça. O Cogos não. O Cogos, ele é muito sincero e sempre claro com relação aos seus posicionamentos. Agora, por outro lado, a argumentação dele, ele muitas vezes parte de certos pressupostos, de certas premissas, que o oponente certamente não vai concordar. E nesse sentido, é não só um erro lógico, como uma má estratégia retórica. Não acho que isso funcione muito bem. Isso contradiz a própria base, certo, do que é uma discussão, do que é um diálogo crítico dentro de lógica informal. Uma discussão crítica, seu objetivo é convencer o seu oponente, levar o seu oponente a concordar com a sua conclusão, partindo de premissas com as quais ele já concorda. Se você parte de uma premissa que ele discorda de antemão, não tem como isso te conduzir ele para outro caminho, porque ele vai discordar do primeiro passo. Então isso logicamente não funciona, muito menos retoricamente. Eu ia virar um meme na internet. Eu não acho isso. Yeah. Você ia converter muita gente. A Você ia Tati ajudar a Zak formar meteu famílias. essa, não foi? Mas a Tati Zak, ela tem 14 milhões de seguidores, eu acho. Uma coisa assim, é muita gente, velho. É muita gente. Mas o que tem? A questão. Não, falando assim, a Tati Zak, ela fez isso, mas ela tem a carreira, ela vai continuar. Isso aqui é uma coisa que eu não sabia, né? Que a Tati Zak havia se convertido. Fiquei sabendo por esse corte. A carreira dela no gospel, digamos assim. Uhum. Ela tá... inclusive, ela parou de produzir no OnlyFans dela. Ela não parou. Não, eu vi essa semana, falando que desativou, não tem mais postagem nenhuma lá e tá... Tem uns caras Encerrando. muito fora da realidade no chat. Ah, esse é milionário, tua mãe é médica. Quanto que esse cara acha que ganha um casal de médicos honestos, pagando impostos escorchantes nesse Xandanquistão aqui? Eu não tenho ideia. Classe média baixa, cara. Pô, os caras estão fora da realidade. Os caras não têm Mas noção. eu gostei muito do presente que sua mãe me deu. Inclusive, tá guardado lá o vinho, que ela eu não te abri deu? ainda. Um vinho? Vinho chique, velho. Muito bom. Eu- Não, o Júnior não tá bebendo. Em janeiro... O Cogos tem essa fama de que ele é rico, né? Eu não sei. Mas se o Cogos está dizendo que ele não é rico, tudo bem, acredito nele. Não, de janeiro. Vou Em cumprir janeiro minha acaba promessa. a promessa. Ah, Minha promessa. Mas faz a pergunta aí pro Cogos, velho. Vamos lá, Martina. Só que eu vi mais a Martina aqui, velho. O que tu acha sobre aborto? Assassinato. Aí já é questão policial. Tem que chamar a polícia pra mulher. Tem que chamar a polícia. Por que é assassinato? Ué, é uma vida que você tá tirando. É uma vida humana que você tá matando. Mas se o aborto ainda não... Se não houver vida ainda no feto, é crime? Se não há vida, você não precisa de abortar. Tava morto já. Não, mas se o feto ainda... Tá, essa resposta aqui do Cogos foi esquisita, né? De fato, é um dos pontos centrais da discussão sobre aborto, a questão da vida. E esse é um ponto que eu já trouxe em outras reações, que muitas vezes existe uma certa ambiguidade no que isso quer dizer por vida nesse contexto. No sentido puramente biológico, no sentido de vida celular, é simplesmente um fato biológico que um embrião, certo? Um zigoto tem vida. Porque é a vida celular e acabou. Que é feito de células, é vivo e pronto, acabou. Ou seja, se nós fôssemos partir desse ponto,
a gente já poderia concluir, então, que necessariamente o aborto é um assassinato. Mas, diante dessas afirmações, as pessoas que defendem o aborto sempre dão a seguinte resposta, que é: bom, mas nesse sentido, um pedaço de grama também tem vida. Um animal também tem vida. E assim por diante. Então, o que o feto, o zigoto, o embrião, tem que distingue este embrião dos outros animais, das outras formas de vida vegetais, e que conferem a ele uma dignidade que faz com que você não possa matar ele. Sendo que você pode pisar na grama com a maior tranquilidade do mundo. Isso não vai ter nenhum... Poucas pessoas vão achar isso um problema moral. E bom, e aí entra uma discussão importante, ética, que é com relação à dignidade da vida humana. Você tem aí diversas posições éticas que vão trazer uma série de discussões diferentes. Alguns vão argumentar que o ser humano ele tem uma vida mais digna do que os outros animais e as outras formas de vida. Outros já vão argumentar defendendo uma espécie de ética utilitarista, onde você pesa mais as consequências em termos de bem-estar que a ação produz, do que olhar objetivamente para certas categorias objetivas e determinar o que é ético e o que é antiético. Então, essa é uma discussão que vai longe, principalmente, eu acredito, por conta da dificuldade do tema da moralidade estar por trás dessa discussão. E também muito por conta de um certo mal-entendido que existe nessas discussões. Ainda não tá vivo. Mas se ele não tá vivo, como é que ele tá crescendo? Como é que ele tá se desenvolvendo? Esse Ele assunto tá no é desenvolvimento ali. Essa resposta do Cogos é claramente uma resposta de quem está considerando vida naquela primeira acepção que eu mencionei, que é a vida puramente vegetativa, nutritiva mesmo. E de fato, se a coisa está crescendo, a coisa está de alguma forma se alimentando de nutrientes e crescendo, né? Essa coisa efetivamente, biologicamente, está viva. Na concepção aristotélica, a vida biológica se caracterizava justamente pelo aumento e pela diminuição. Se a coisa ela aumenta ou diminui, ela está isso é um processo vital, por assim dizer, que a coisa passa. Da barriga. E ele ainda não é considerado um ser vivo. Ele tá só a gotinha ali. Não, é claro que ele é vivo. Só estando vivo, ele poderia se desenvolver, ter divisão celular e atingir outros estágios do desenvolvimento. Ele não é Então, consciente, vivo ele tá. talvez, você quer dizer. Ele talvez não tenha consciência, mas ele tá vivo e ele é da espécie humana. Ele não é um feto de ornitorrinco. Então, é objetivamente um assassinato de um humano. É questão de chamar a polícia e mandar presídio de pedrinhas aí. Então, todas as situações que desse tipo que eu falei, o aborto pra ti é crime. É Crime. polícia. Crime grave. E quando o aborto é feito diante de algum estupro ou algo do tipo. Essa é uma questão grave e interessante e preocupante, né, por assim dizer. É uma coisa séria mesmo. Mas, de fato, na concepção, uma concepção ética mais clássica, mais tradicional, as circunstâncias que te levam a fazer uma coisa não vão, ou mesmo as consequências que isso vai gerar, não vão alterar o caráter da sua ação. O que pode acontecer, numa visão mais clássica da moralidade, é que caso você esteja, por exemplo, inconsciente do erro que você está cometendo, caso você não faça isso de forma deliberada, você pode não ser imputado, né, responsabilizado pela sua ação, porque você estava num estado de ignorância. Então você pode perder a responsabilidade. Mas a ação isolada, ela não perde o seu valor ético ou antiético somente por esse fato. As coisas, nessa visão mais clássica, são objetivamente certas ou erradas. Então, se você tem uma vida humana efetivamente ali, inocente, e você mata ela, se isso é necessariamente errado, não importa as circunstâncias, como que essa vida foi gerada, ou as consequências que o não abortar essa vida podem produzir na vida da mulher, enfim, não importa nada disso. O fato é que matar uma vida humana inocente é antiético e acabou. Então esse argumento que é frequentemente utilizado contra a tese dos pró-vida realmente não é uma objeção satisfatória. Então, o estuprador tem que ser, né? Mas o bebê não estuprou ninguém. O bebê não cometeu nenhum crime, o estuprador cometeu. O estuprador tem que ser executado. O bebê não. Qual o crime Se é do uma bebê? criança com um bebê na barriga. É uma situação extremamente lamentável, mas não... Aí ela traz mais um agravante, por assim dizer, mais uma coisa que produz consequências maiores, né? Naturalmente, o impacto que será produzido numa criança é muito maior, mas permanece o que a gente comentou, né? Na posição ética que o Paulo Cogos defende, não importa o que você acrescente de agravante. A ação, efetivamente, né, objetivamente, é a mesma. O seu valor moral, o seu valor ético vai ser o mesmo. não justifica matar uma outra criança que é o bebezinho. Sim, claro que eu defendo que se cuide da criança vítima de estupro, ou de qualquer mulher que for vítima de estupro. Uma situação lamentável, que merece o cuidado, merece atenção.
apoio psicológico. Agora, vocês nunca vão me convencer a matar uma criança inocente por qualquer motivo. Você defende o aborto, mas até quantos meses, mais ou menos? Eu? Isso. Cara, eu acho que quando tem vida. Se tem vida, é crime. Se não tem vida, não é crime. Isso é um pressuposto que todo pró-vida concorda, né? De fato, se não tem vida, não pode ser um crime de assassinato. A questão é aqui a classificação de quando há vida. E eu acredito que existe alguns estudos atualmente falando sobre isso. Sobre determinado mês Você que vai falar o quê? 12 semanas? 3 meses? Eu vi não esse tenho estudo. certeza. Tem as imagens falar lá e merda. tal. Martina, qualquer livro Esse tipo de fala, né? Aquela mania bem de caipira biologia, de pessoas que não têm conhecimento científico, de citar certos estudos científicos para validar certas posições que nem são questões científicas, né? Então, propriamente falando, a questão de se uma vida é humana ou não, se ela tem o direito de ser ceifada ou não, isso não é uma discussão científica, né? Primeiro que isso envolve uma questão moral, e segundo que isso envolve uma questão que nem é propriamente biológica, pelo menos não no seu sentido mais profundo. A gente está discutindo aqui sobre a questão da vida humana, né? Não é a biologia que determina o que é uma vida humana e quando a vida se torna humana ou não. Isso é uma questão que envolve temas metafísicos, e se a coisa é metafísica, por definição, ela não é científica, pelo menos na acepção moderna de ciência. Bom, se há efetivamente um estudo que fala o que ela está dizendo, o que eu duvido um pouco já, duvido bastante, na verdade, esse estudo não tem credibilidade, porque ele está pretendendo fazer algo que ele não tem um instrumental necessário para fazer. A ciência não tem os instrumentos necessários para conseguir avaliar quando que uma vida é humana e quando ela não é. eu vou te dizer que a vida começa na concepção. Não é nem teologia isso. Do ponto de vista da teologia, eu posso te falar que Deus infunde a alma no momento da concepção, mas independentemente disso, a embriologia considera assim, porque você já tem um organismo humano completo. O espermatozoide tem metade do seu código genético, o óvulo tem outra metade, os dois se juntam, você tem o código genético de um organismo completo. Mas ele ainda não tá vivo. E ele não é uma célula só isolada, né? Ele é um organismo unicelular. Ele não é uma célula qualquer. Ele é uma célula totipotente de todo o nosso desenvolvimento, de todas as fases da nossa vida. Essa afirmação do Cogos de que, segundo a embriologia, isso é uma vida, você já está falando de vida no sentido mais básico que a gente comentou, ok, mas vida humana, e ao que parece, pela argumentação dele, que ele está dizendo que a embriologia mostra que é uma vida humana, isso não me parece muito correto, tá? Realmente não me parece que é a embriologia que vai decidir essa questão. Isso é realmente uma questão metafísica. Então nós já fomos organismos unicelulares, mas não deixa de ser um organismo. Só porque tem uma célula. A partir de quantas células ele tem direito à vida? A partir do momento que esta célula é um organismo completo, ela está viva, é um indivíduo. E, Cogos, o que você acha de tatuagem? Mulher com tatuagem. Qual que é a visão sua particular ou do... Muita tatuagem. Muita Quantas tatuagens você tem? Mais de 37. Não dói? Acho que mudaram de assunto já, não sei. Mas vocês vejam que a Martina, né? Acho que é o nome dela. Ela não tem muito um pensamento muito claro sobre o assunto. Ela não tem muitos argumentos para apresentar. Não sei se ela estava cansada, se foi por isso que ela não trouxe respostas muito construtivas. Mas vejam que não tem muito a dizer, né? Ela repetiu alguns jargões que frequentemente pessoas que defendem pautas mais progressistas, pelo menos nesse terreno, diriam. Né? O mesmo padrão de resposta, e não houve ali um trabalho racional mais profundo para chegar a uma conclusão pessoal sobre o assunto. E isso é um problema, né? Isso é uma coisa que a gente tenta evitar, como meu canal, em última instância. É um canal de lógica, mas em última instância é um canal que vai buscar o pensamento verdadeiramente inteligente. Por isso, a gente está sempre evitando as influências ideológicas como meios absolutos de decidir os nossos posicionamentos. Então, a ideia é sempre tentar alcançar as conclusões por meio ou de critérios racionais, quando possível, e quando não é possível, por outros meios, mas meios sempre rigorosos, meios com validade epistêmica. E, bom, influência ideológica não é uma boa forma de pensar de forma mais crítica. Não tem argumentos. A garota literalmente vem de foto pelada, não é uma intelectual. Pois é. Eu não acho que seja o papel dela discutir esse tema. Mas eu também acho o seguinte: como que você pode ter posições tão firmes sobre um assunto tão grave, principalmente, como é o caso do aborto, se você não tem argumentos? Então, se ela mesma se considera uma simples garota que vem de foto pelada, eu acho que ela não devia ter uma opinião prepotente sobre um assunto tão grave. Sim, existem muitos debates na academia sobre isso. Só que eu acho que a maioria desses debates estão usando os instrumentos errados para discutir essa questão. E a maioria das pessoas que debatem esse assunto na academia já tem uma inclinação anterior, conduzindo para uma conclusão.